Como era a rotina específica de oração e jejum das órfãs, liderado por Pandita Ramabai na Índia? Imagine uma criança de 9 anos de idade. Ela perdeu os pais na famine, a grande fome, que matou milhões na Índia no final do século XIX. Ela foi recolhida das ruas por uma mulher que ninguém esperava, uma Brahmane, filha da casta mais alta, que abriu mão de tudo para cuidar das esquecidas. Mas essa mulher não apenas deu comida e abrigo para essas crianças. Ela construiu com elas algo que mudaria a história do pentecostalismo global, 10 meses antes do famoso avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Pergunta direta ao espectador. Você já parou para pensar? Qual é a qualidade da sua vida de jejum e oração? Hoje eu vou te mostrar, baseado em documentos históricos reais, incluindo o próprio boletim escrito por Pandita Ramabai, o Mukti Prayer Bell, como era a rotina específica, os horários, as práticas e os frutos de oração e jejum das órfãs liderados por essa mulher extraordinária na missão Mukti. Fica até o final porque no segmento 7, vou te mostrar o princípio que ela usava que literalmente mudou a vida de mais de 2.000 mulheres e ecoou pelos avivamentos do mundo inteiro, e que você pode aplicar na sua vida ainda esta semana. Pandita Ramabai Sarasvati nasceu em 1858 na região de Karnataka, Índia. Ela era filha de um estudioso Brahmane que quebrou tradições ao ensinar sânscrito para sua esposa e sua filha. Ramabai memorizou centenas de versos dos Puranas antes dos 12 anos de idade. Com apenas 16 anos, sua família inteira morreu de fome durante a Grande Famine de 1876-1878. Ela ficou sozinha no mundo, depois de perder também o irmão e o marido, com quem teve apenas 19 meses de casamento. Ela estava completamente desamparada, com uma filha pequena para criar. A Universidade de Calcutá lhe conferiu o título de Pandita, sábias, tornando-a a primeira mulher no mundo a receber tal honra. Ela dominou 7 idiomas. E quando se converteu ao cristianismo na Inglaterra, no início dos anos 1880, ela voltou para a Índia com uma missão: criar um lar para as descartadas, as viúvas crianças, as órfãs, as famintas. Em 1896, em Kedgaon, a 60 quilômetros de Pune, ela fundou o que chamou de Mukti Mission. Mukti significa salvação. E foi lá que aconteceu uma das mais extraordinárias histórias de oração coletiva do século XX. Primeiro ponto: a origem, o desespero que gerou a oração. Como tudo começou: fome, tragédia e fé. A missão Mukti, um lar construído sobre tragédia. Para entender a profundidade da vida de oração que Ramabai desenvolveu com as órfãs, você precisa primeiro entender de onde essas crianças vieram. Em 1896, uma seca devastadora assolou a região de Maharashtra e Madhya Pradesh. Ramabai pegou carroças puxadas por bois e foi de vila em vila, resgatando crianças e mulheres abandonadas nas estradas. Em uma viagem, ela trouxe 600 meninas famintas de uma só vez. Ela enviou metade para outras missões e ficou com a outra metade em sua fazenda. Ramabai foi às aldeias com uma caravana de carroças de bois e resgatou milhares de crianças abandonadas, viúvas crianças, órfãs e outras mulheres desamparadas, e as trouxe para o abrigo da missão Mukti. Documentação histórica da missão. Até o ano 1900, a missão Mukti abrigava mais de 1.500 residentes. Em 1901, esse número havia chegado a 2.000. 2.000 meninas e mulheres, muitas sem família, sem nome, sem futuro. E foi exatamente essa dor coletiva, esse peso de vidas que poderiam ter sido destruídas, que se tornou o combustível espiritual da comunidade. O fundamento espiritual: fé sem publicidade. Uma das coisas mais notáveis da missão Mukti era sua política financeira. Ramabai jamais pedia dinheiro publicamente. Ela orava. E em 1897, sem nenhuma campanha de arrecadação, sem anúncios, sem apelos emocionais em igrejas, Deus proveu o equivalente a $85.000 americanos. Uma quantia extraordinária para a época, para sustentar a obra. Isso estabeleceu uma cultura. As crianças cresceram vendo que a oração não era ritual.
era a alavanca real do mundo espiritual e material, a pedagogia do sofrimento. Transformado, Ramabai não escondia das meninas a sua própria história de dor. Ela usava sua trajetória como testemunho vivo, que é possível perder tudo: família, casta, status, segurança, e ainda encontrar propósito quando a vida é entregue a Deus. As crianças não eram tratadas como vítimas passivas. Elas aprendiam costura, tecelagem, enfermagem, ensino. A Mukti se tornou um centro industrial completo, mas o espiritual era sempre primeiro. Essa fundação, de sofrimento transformado em adoração, de desamparo convertido em intercessão, é o contexto sem o qual nenhuma das práticas de oração de Ramabai faz sentido. Não era religiosidade, era sobrevivência convertida em missão. Segundo ponto, o Círculo de Oração de janeiro de 1905. Como 70 se tornaram 550. A estrutura inicial, o estopim, a notícia do avivamento no país de Gales. Em dezembro de 1904, chegaram até a missão Mukti as notícias do poderoso avivamento que estava sacudindo o país de Gales sob o ministério de Evan Roberts. Ramabai leu sobre isso e seu coração ardeu. Em janeiro de 1905, ela chamou suas alunas e trabalhadoras e disse: "Precisamos orar por um avivamento na Índia." Ela pediu voluntárias. 70 mulheres se apresentaram. Havia cerca de 70 de nós que nos reuníamos toda manhã e orávamos pela verdadeira conversão de todos os cristãos indianos, inclusive de nós mesmas, e por um derramamento especial do Espírito Santo sobre todos os cristãos de toda a terra. Pandita Ramabai. Mukti Prayer Bell, 1905. A estrutura inicial do Círculo de Oração. O Círculo de Oração tinha uma estrutura simples e específica. 1. Reunião matinal diária, antes das atividades do dia. Todas as 70 voluntárias se encontravam logo cedo, antes de qualquer aula ou trabalho. A prioridade era clara: oração antes de tudo. 2. Foco temático definido, não oração genérica. Elas oravam por objetivos específicos: a conversão genuína dos cristãos nominais da Índia e o derramamento do Espírito Santo sobre todos os cristãos do mundo. Ramabai não deixava a oração vaga. Ela tinha alvos. 3. Voluntariedade radical. Ninguém era obrigada. E isso é fundamental. Quando a oração é imposição, ela murcha. Quando é resposta a um chamado genuíno, ela cresce. O crescimento explosivo. De 70 para 550 em 6 meses. O que aconteceu nos meses seguintes é, em termos organizacionais, extraordinário. As mulheres que participavam do círculo de oração viviam algo real. O clima espiritual da comunidade foi mudando, e outras mulheres queriam participar. Ramabai também criou uma estratégia de multiplicação. Ela pediu que cada participante do círculo formasse pequenos grupos de oração entre amigas e conhecidas, com uma lista de 10 mulheres específicas para orar. A intercessão se tornou um movimento orgânico. Em junho de 1905, 6 meses após o início, 550 mulheres se reuniam 2 vezes por dia para orar. Não uma vez. 2 vezes. Pense nisso. Em uma comunidade com menos de 2,000 pessoas, mais de 1/4 de todos os residentes estava comprometido com 2 cultos de oração diários fora das atividades normais de trabalho e estudo. A lição estrutural. O que Ramabai fez foi criar um movimento de oração com características muito específicas. Começo com um grupo pequeno de comprometidos, alvo claro e específico, multiplicação orgânica através de círculos menores, voluntariedade como filtro de comprometimento real. Não é possível produzir avivamento por decreto, mas é possível criar as condições para ele, e Ramabai sabia disso. Terceiro ponto: a rotina diária específica de oração. Horários, estrutura e o que acontecia em cada reunião. 4 cultos diários. A rotina da missão, Mukti. Durante o período mais intenso de avivamento, especialmente após novembro de 1905, quando Ramabai declarou 10 dias de total cessação de trabalhos seculares para buscar a Deus, a rotina de oração atingiu sua forma mais completa e documentada. Tanto quanto possível, todos em Mukti
se reuniam na igreja 4 vezes por dia para ouvir o que o Senhor tinha a ensiná-los e para orar a Ele. H.S. Dyer, Pandita Ramabai, Relato Histórico do Avivamento de 1905. 4 vezes ao dia. Vamos analisar cada uma dessas reuniões. Primeira reunião. Manhã cedo, a reunião silenciosa. A primeira reunião do dia era caracterizada por silêncio e introspecção. Segundo os relatos históricos, leitura da Bíblia, sempre em conjunto, mensagens curtas, ensinamento breve antes da oração, oração silenciosa, não havia clamor ou som alto, interceder pelos outros, cada uma deixava o nome de pessoas específicas diante do Senhor. Essa reunião matinal funcionava como calibração espiritual do dia. Era o momento de alinhamento pessoal, de exame interior, de escutar antes de falar. A distinção entre a reunião da manhã e as demais é doutrinariamente importante. Ramabai não acreditava que toda a oração devia ser barulhenta. O silêncio diante de Deus era igualmente valorizado. Segunda, terceira e quarta reuniões, oração simultânea e em voz alta. As reuniões seguintes tinham uma característica completamente diferente. Havia oração simultânea, todas orando em voz alta ao mesmo tempo, e clamor coletivo. Para os padrões ocidentais do início do século XX, isso era extremamente incomum. E foi exatamente esse aspecto que gerou críticas de missionários ocidentais que visitaram a missão. A própria Ramabai precisou defender publicamente essa prática, escrevendo no Mukti Prayer Bell, de setembro de 1907. Agitação do corpo e outras demonstrações físicas, oração simultânea, falar em diferentes línguas. Estes foram chamados de histeria, até mesmo por nossos próprios irmãos e irmãs. Pandita Ramabai, Mukti Prayer Bell, setembro de 1907. Mas ela não recuou. Para Ramabai, a oração vocal e simultânea era autenticamente indiana e autenticamente bíblica. A terça-feira de oração, um costume pré-existente. Antes mesmo do avivamento de 1905, a missão Mukti já tinha uma prática estabelecida. A primeira terça-feira de cada mês era declarada dia especial de oração. Toda a comunidade se voltava para Deus nesse dia. Foi exatamente em uma dessas terças-feiras, em novembro de 1905, que Ramabai recebeu o que ela descreveu como uma revelação de Deus. Ele a instruiu a fechar a escola e toda a atividade secular por 10 dias e devotar esse tempo inteiramente à espera em Deus. Ela obedeceu, e esses 10 dias produziram uma obra ainda mais profunda de purificação e avivamento na comunidade. Oração por 29. 000 pessoas pelo nome. Um dos dados mais impressionantes da vida de oração das meninas de Mukti foi documentado pelo próprio Pandita Ramabai. As meninas do orfanato em Mukti oravam cada dia por mais de 29 mil indivíduos pelo nome. Pandita Ramabai, registros da Mukti Mission, 29 mil nomes, todos os dias. Não era oração genérica, não era abençoa o mundo, era intercessão específica, nominativa, pessoal. Elas oravam que cada um dessas pessoas fosse batizado no Espírito Santo e se tornasse uma testemunha fiel de Cristo. Isso revela algo sobre a teologia da oração de Ramabai. Ela acreditava que cada alma tinha um nome no céu e merecia ser mencionada por nome na terra. Quarto ponto. O jejum. Quando parar de comer era atos apostólicos, a prática do jejum e sua integração com o avivamento. Jejum. Não como ritual, mas como postura espiritual. A vida de jejum na missão Mukti não está tão detalhadamente documentada quanto a rotina de oração, o que em si já é revelador. Ramabai não fazia do jejum um espetáculo. Era uma prática interna, espiritual, não para ser exibida. Mas os registros históricos mostram claramente que os períodos intensificados de busca espiritual incluíam necessariamente jejum. Os 10 dias de cessação total das atividades seculares em novembro de 1905 não eram apenas de oração, eram de mortificação espiritual total, que incluía a abstenção de prazeres e entretenimentos, e em muitos casos, de alimentos. O modelo de Atos, oração e jejum como prática apostólica. Ramabai era profundamente bíblica.
Ela havia traduzido a Bíblia inteira para o marathi do hebraico e grego originais. Um trabalho de décadas que a posiciona como uma das maiores estudiosas da escritura de sua era. E seu entendimento do jejum era apostólico, não ascético. Ela não jejuava para ganhar favor. Ela jejuava para remover distrações, para aguçar o espírito, para criar espaço espiritual onde Deus pudesse se mover. Nos períodos de crise, como as fomes que afetaram a Índia em 1896 e 1919, quando ela precisou tomar decisões difíceis sobre o futuro da missão, o jejum era parte integral do processo de buscar a direção de Deus. O testemunho dos visitantes missionários e visitantes de outros países que estiveram na missão Mukti durante o avivamento relataram uma atmosfera que não conseguiam explicar com categorias normais. G.H. Lang, que passou tempo em Mukti observando o avivamento, escreveu: meninas pequenas ficavam perdidas por horas no êxtase de amar a Jesus e louvá-lo. Jovens cristãs consideravam um privilégio raro passar muitas horas sucessivas em oração intercessória por estranhos que nunca tinham visto ou conhecido. Em uma reunião, ficamos 17 horas juntos. No dia seguinte, mais de 15 horas se passaram antes que a reunião se encerrasse com grande alegria. G.H. Lang. Relato de visita à missão Mukti. 17 horas numa única reunião. 15 horas no dia seguinte. Esses não eram adultos altamente treinados em práticas místicas. Eram meninas órfãs, muitas sem família, sem passado estável, mas com um contato com o Espírito Santo que confundia todos os observadores. O fruto do jejum, missão e transformação de vidas. Ramabai tinha clareza sobre o propósito do jejum e da oração. Não era introspecção perpétua, era combustível para a missão. No verão de 1905, ela enviou 30 jovens mulheres, muitas delas antigas órfãs da missão Mukti, para pregar o evangelho nas aldeias ao redor. Elas voltaram com testemunhos de um derramamento do Espírito Santo em 29 de junho de 1905. Mais tarde, ela organizou o que chamou de bandas de oração, grupos de mulheres que visitavam outras missões, orfanatos e igrejas, não para pregar, mas para orar com e pelo povo local. O objetivo, nas palavras de Ramabai, nosso trabalho dará fruto duradouro se orarmos mais e trabalharmos menos. Pandita Ramabai. Quinto ponto. O dia 30 de junho de 1905. O que aconteceu? O relato histórico do derramamento do Espírito Santo. A noite de 29 de junho. O prelúdio. Na noite de 29 de junho de 1905, algo aconteceu que ninguém havia planejado. Ramabai chegou à sala de reunião e encontrou um quarto cheio de mulheres de joelhos, chorando, orando, confessando pecados, clamando por empoderamento do Espírito Santo. Não havia pregação acontecendo. Não havia músico ou líder de louvor. Era o próprio Espírito de Deus movendo-se entre aquelas mulheres. 30 de junho. O momento da ruptura. No dia seguinte, enquanto Ramabai ensinava tranquilamente as Escrituras, especificamente João capítulo 8, a passagem da mulher apanhada em adultério, algo irruptivo aconteceu. No culto de oração da noite do dia 30 de junho, o Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas que oravam com tanto poder que era impossível para elas ficarem em silêncio. Elas irromperam em lágrimas. Altos clamores foram ouvidos em todas as partes do edifício da igreja, e ficamos atônitos. Pandita Ramabai, Mukti Prayer Bell, outubro de 1905. Crianças pequenas, meninas de idades medianas, mulheres jovens, todas chorando, confessando, clamando. Algumas caíam sob uma sensação descrita como chamas de fogo sobre o corpo, o que elas chamaram de batismo de fogo. Uma menina de 12 anos, descrita pelos registros como fisicamente comum, tornou-se visivelmente radiante e ria constantemente. Outras tiveram visões de Jesus. O testemunho do missionário Albert Norton. O missionário Albert Norton estava visitando a missão quando o avivamento eclodiu. Minnie Abrams, uma das professoras de Ramabai, o convidou para observar um grupo de oração em sala de aula. Norton escreveu que o que viu naquela sala era indistinguível de um Pentecostes bíblico. E ele tinha razão em comparação cronológica.
O avivamento de Mukti aconteceu em junho de 1905, exatamente 10 meses antes do famoso avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, em abril de 1906. Estudiosos do pentecostalismo moderno hoje debatem seriamente a possibilidade de que o verdadeiro ponto de origem do movimento pentecostal global não tenha sido a Rua Azusa, mas sim uma sala de oração em Kedgaon, na Índia, cheia de meninas órfãs sob a liderança de uma mulher brahmane convertida. A expansão do avivamento. O fogo não ficou em Mukti. Ramabai enviou as bandas de oração para Pune e outras cidades. As mulheres visitaram escolas, missões, orfanatos. Uma visita que deveria durar dias se estendia por semanas, enquanto o avivamento se espalhava. Reverfa. William Franklin, da Christian and Missionary Alliance, que estava providencialmente em Mukti durante o período, registrou: "Estamos vendo agora os resultados da obra de Deus em vidas transfiguradas, marcadas por oração intercessória, estudo da Bíblia e mais pregação aos pagãos." Revish. William Franklin, Carta Histórica, 6º ponto. Os princípios espirituais por trás da rotina, o que fundamentava teologicamente as práticas de Ramabai. Princípio 1. Oração. Primeiro, trabalho. Segundo, Ramabai tinha uma máxima que organizava toda a vida da missão: nosso trabalho dará fruto duradouro se orarmos mais e trabalharmos menos. Isso não era preguiça espiritual, era uma convicção teológica. Quando os 10 dias de cessação foram decretados em novembro de 1905, as atividades seculares pararam. As aulas foram suspensas. Mas o estudo bíblico foi intensificado. A relação entre oração e ação era sempre clara. Primeiro o espiritual, depois o prático. Visitantes da Mukti relatavam que nunca tinham estado em nenhum lugar onde tanto tempo era dedicado ao estudo bíblico e à oração. Era uma ordem de prioridades que permeia toda a história da missão. Princípio 2. Especificidade na intercessão. Ramabai não acreditava em oração abstrata. Cada objeto de intercessão tinha nome, endereço espiritual, necessidade específica. Os 29 mil nomes individuais são o exemplo mais dramático disso. Mas a prática permeava toda a estrutura de oração da missão. Quando ela formou os círculos iniciais de oração em 1905, pediu que cada participante recebesse uma lista de 10 mulheres ou meninas específicas para interceder. Oração por nome. Oração por pessoa. Esse princípio está profundamente enraizado no modelo bíblico. Os profetas intercediam por nações específicas. Paulo orava pelos filipenses pelo nome. Jesus intercede por Pedro especificamente. Simão, Simão, orei por ti. Princípio 3. A presença pessoal do Espírito Santo. A experiência espiritual de Ramabai com o Espírito Santo foi transformadora e pessoal. Ela registrou ter tido experiências de consciência do Espírito Santo como uma chama ardente dentro dela e momentos em que, sozinha em oração, pronunciava involuntariamente frases em hebraico. Ela escreveu no Mukti Prayer Bell de 1909. Encontrei uma grande bênção ao perceber a presença pessoal do Espírito Santo em mim e ser guiada e ensinada por ele. Pandita Ramabai, Mukti Prayer Bell, 1909. Para Ramabai, a oração não era uma disciplina a ser praticada com esforço humano. Era uma rendição à presença real e pessoal de uma pessoa, o Espírito Santo. Princípio 4. Estabilidade de longo prazo. Um dos testes mais importantes de qualquer avivamento ou experiência espiritual é sua durabilidade. O Dr. Nicole McNicol, biógrafo acadêmico de Ramabai, verificou décadas depois que as mulheres que passaram pelas experiências mais intensas do avivamento de 1905 ainda viviam vidas firmes, piedosas, 20 anos mais tarde. As que pareciam ter tais bênçãos emocionais no tempo do avivamento ainda estavam vivendo vidas firmes e piedosas 20 anos mais tarde. Dr. Nicole McNicol, biógrafo de Pandita Ramabai. Não era emoção que se dissipava, era transformação real. A oração forjava caráter, não apenas sentimento. Princípio 5. Confiança implícita em Deus. Basil Miller, outro biógrafo de Ramabai,
resume assim o fundamento de toda a sua vida espiritual. O Senhor a ensinou, pela sua palavra e pelo seu espírito, que ela deveria confiar nele implicitamente. Basil Miller, biógrafo. Confiança implícita, não confiança condicional. Não fé que depende de circunstâncias favoráveis. Ramabai havia perdido tudo que o mundo diz que dá segurança: família, casta, marido, status. O único fundamento que restou foi Deus. E sobre esse fundamento, ela construiu uma vida de oração que moveu o mundo. 7º ponto. O que você pode aplicar hoje? Princípios práticos e transformacionais para a sua vida de oração. Aplicação. 1. Comece com 70. Não espere 550. O erro mais comum em iniciativas de oração coletiva é esperar o grupo perfeito, o momento perfeito, o lugar perfeito. Ramabai começou com 70. 7. 0. Em uma missão de 2.000 pessoas, menos de 4% responderam ao chamado inicial. Mas ela começou com esses 70 e foi fiel. 6 meses depois eram 550. O crescimento veio da fidelidade, não do planejamento. Pergunta prática. Com quantas pessoas você conseguiria começar uma célula de oração esta semana? 2, 3? Comece com elas. Aplicação 2. Dê nomes à sua intercessão. Pegue um caderno ou use o Notes do seu celular. Escreva 10 nomes de pessoas específicas para orar todo dia. Não o mundo, não os perdidos. Nomes: João, Maria, seu colega de trabalho, seu vizinho. Oro por pessoas específicas com especificidade é o que diferencia a intercessão do monólogo espiritual. As 29.000 pessoas pelas quais as meninas de Mukti oravam não eram estatísticas, eram almas com rostos. Aplicação 3. Crie ritmo. 2 vezes ao dia por 30 dias. O modelo de Mukti era a oração 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Não precisa ser longa. Pode ser 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. Mas crie ritmo. A regularidade é o que transforma a oração em cultura de vida, não em episódio religioso. Tente por 30 dias, apenas 30, e observe o que muda no seu espírito, no seu relacionamento com Deus, na sua capacidade de perceber a presença do Espírito Santo no cotidiano. Aplicação 4. Alterne silêncio e clamor. Ramabai tinha diferentes tipos de reunião. A manhã era silenciosa, as outras tinham clamor. Ela não uniformizou o estilo de oração. Se você só sabe orar em silêncio, experimente o clamor vocal. Se você só sabe orar alto, experimente o silêncio contemplativo. Ambos estão na Bíblia. Ambos estavam em Mukti. A variedade na oração é sinal de maturidade espiritual, não de confusão. Aplicação 5. Jejum como espaço, não como penitência. Se você ainda não tem uma prática regular de jejum, comece pequeno. 1 refeição por semana, 1 tarde por mês sem qualquer tela ou distração. O propósito não é punir o corpo, é criar espaço. Espaço para ouvir. Espaço para sentir o peso das coisas espirituais sem o anestésico do entretenimento constante. Ramabai jejuava como uma postura de dependência. Eu preciso de ti mais do que de comida. Essa é a teologia do jejum bíblico. Aplicação 6. O critério da durabilidade. Toda experiência espiritual genuína deve ser testada pelo critério de Ramabai. Ela produz fruto que permanece? Ela transforma o caráter no longo prazo? Não busque experiências. Busque o Deus das experiências. As meninas de Mukti que choraram, caíram, falaram em línguas. Essas mesmas meninas, 20 anos depois, viviam vidas firmes e piedosas. O avivamento não era evento, era ponto de partida. Alerta 1. Sobre a superficialidade da nossa vida de oração. Somos a geração mais conectada da história humana. Temos acesso a mais ensino bíblico, mais louvor, mais conteúdo espiritual do que qualquer geração anterior. E, paradoxalmente, pesquisas mostram que a prática real de oração está em declínio nas igrejas evangelicais. Aplicativos de devocionais têm mais usuários do que cultos de oração. Meninas órfãs da Índia de 1905, sem acesso à internet, sem Spotify, sem podcast cristão.
Essas meninas oravam por 29 mil pessoas pelo nome todos os dias. Pergunta provocativa. O que exatamente justifica a nossa pobreza espiritual diante do privilégio que temos? Alerta 2. Sobre a oremos mais, trabalhemos menos. Ramabai disse que quando ela parava as atividades seculares e dedicava tempo total a Deus, o trabalho que ficava parado acabava sendo realizado com mais excelência depois. A inversão de prioridades não produzia menos resultado, produzia mais. Nossa cultura de hiperatividade pastoral produz muita programação e pouca presença de Deus. Muita gestão e pouca unção. Muita atividade e pouco avivamento. Pergunta provocativa. Quando foi a última vez que você parou tudo? Não para descanso, mas para buscar a Deus? Alerta 3. Sobre o gênero e a missão. Um dos aspectos mais desafiadores da história de Pandita Ramabai é que ela, uma mulher, em uma cultura que desprezava a mulher, em um contexto religioso que a excluía, foi o canal de um dos maiores avivamentos do século XX. E as agentes do avivamento eram mulheres órfãs, as mais desprezadas da sociedade indiana. Deus parece ter um padrão de escolher os que o mundo descarta. O que isso diz sobre a nossa tendência de valorizar apenas os ungidos que têm plataforma, audiência e status? Pergunta final. Quem são os invisíveis em volta de você que podem estar mais próximos de Deus do que qualquer influenciador cristão que você segue? Pandita Ramabai morreu em 5 de abril de 1922. Sua última obra foi terminar a tradução da Bíblia para o Marathi, que ela completou 5 meses antes de morrer, a despeito da saúde fragilizada. Ela orou durante toda a vida. Ela jejuou durante toda a vida. Ela viveu o que pregava. E deixou para trás não apenas uma missão que existe até hoje. A Pandita Ramabai Mukti Mission em Kedgaon ainda funciona e cuida de centenas de mulheres e crianças, mas uma herança espiritual que tocou o pentecostalismo global. Se você chegou até aqui, você não é um espectador casual. Você está buscando algo real. Então eu te faço um convite simples. Esta semana, escreva 10 nomes e ore por eles, pelo nome, todos os dias por 30 dias. Só isso, 10 nomes, 30 dias. E me conta nos comentários o que aconteceu. Se este vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa ser desafiado na vida de oração. Deixa o like. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de homens e mulheres que impactaram o mundo com avivamentos extraordinários para a glória de Deus. Que a herança de Pandita Ramabai inspire a sua vida de oração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.